escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia! Estamos juntos para estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos estudando a Lei de Deus e hoje é a Lei segundo o Evangelho. No último domingo estudamos a Lei e os fariseus. Hoje o Evangelho. Então vamos começar a nossa aula orando, clamando a Deus a sua presença e a sua iluminação no nosso entendimento para esse tempo que vamos ficar juntos. Senhor Deus, amado Pai, limpa os nossos corações dos nossos pecados, aceita-nos na Tua presença e desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei. O Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê, comparado, estudado junto com a Sua santa e bendita lei, que nos ensina a nos relacionarmos com o Senhor e com o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos começar fazendo uma leitura em Mateus 22, de 34 a 40. Acompanhem, por favor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar aos saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentado, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembram-se, na lição da semana passada, estudamos que os judeus usam filactérios, aquelas caixinhas que contêm transcrição de que ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. São 4 textos que eles amarram e colocam na testa ou amarram no braço esquerdo e mantêm no braço, para que realmente eles cumpram isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está sempre diante deles isso, para que eles se lembrem disso. Então a lição de hoje é: que relação há entre lei e evangelho? Então, os fariseus enfrentavam com discussões Jesus falando sobre a lei. Mas a lei foi quem preparou os homens a receberem a Cristo, e o Evangelho capacita os homens a praticá-la. Não há nenhum atrito entre lei e Evangelho, mas se complementam. É muito importante entendermos o que o Evangelho fez. Paulo combatia também entre os fariseus e saduceus, que era um outro partido religioso importante entre os judeus. Eles eram a elite sacerdotal. Paulo combateu também que eles trabalhavam para submeter os gentios às chamadas leis cerimoniais. O que são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. Nós fomos chamados, nós fazemos parte da igreja, mas não somos judeus de nascimento. Então, os judeus, fariseus, saduceus e todos da época de Jesus trabalhavam para que os gentios se submetessem às leis cerimoniais dos judeus. Mas não é essa lei que nós temos que nos submeter. Nós temos que nos submeter à lei de Deus, os 10 mandamentos. Os cerimoniais incluem costumes, detalhamentos que eles mesmos faziam, que era o seu entendimento.
Então, para esclarecer um pouquinho mais, vamos analisar quem eram os legalistas judeus. Está escrito aqui, acompanhem comigo, os fariseus que tinham desmembrado a lei de Deus em 613 mandamentos. Desses 613, imagine, pega 10 e transforma em 613, 365 era não isso, não aquilo, não aquele outro. Quem eram os judaizantes? Esses que Paulo combatia, eles lutavam para que, se alguém quisesse ficar do lado de Deus, tinha que se submeter às mesmas leis. E os saduceus eram um partido também judaico, era chamada estirpe sacerdotal dominante, e discutiam e sempre interpelavam Jesus com todas as coisas, como também o faziam os fariseus. Então, a lição de hoje é a lei e o evangelho. É uma distinção necessária. O que o evangelho veio fazer com relação à lei? O que faltava? Então, vamos analisar. A dispensação da lei corresponde ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi uma preparação para o evangelho. Nós vamos analisar que existiam tipos e símbolos apresentados no Velho Testamento para o povo, como recursos audiovisuais que facilitariam o entendimento do povo para quando Cristo viesse e o evangelho chegasse. Eles estimulavam a fé, a esperança na redenção, a redenção que ainda iriam se realizar. Esses símbolos, eles eram uma parábola para a época presente, como podemos ver em Hebreus 9:9. Em Hebreus 10:1, nós lemos que esses símbolos do Velho Testamento, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem se tornar perfeitos os ofertantes, mesmo aqueles que ano após ano oferecem e seguem todo aquele ritual. Em Hebreus 10:4 diz que é impossível que sangue de touros e bodes removam pecados. Nós vemos no Velho Testamento que animais eram sacrificados e oferecidos a Deus. Aquilo para o povo entender quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro era para ser entregue em sacrifício, que tira os pecados do mundo. A vinda de Cristo inaugurou um modo novo, o modo prometido de redenção e de harmonia com o Pai. A lei era para harmonizar com o Pai, e agora o Evangelho inaugurou um modo novo. Aquilo que tinha sido prometido tornou-se realidade. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Nós podemos ler em Hebreus 11:13. Vendo-as, porém, de longe, saudando as promessas, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando Moisés optou por obedecer a Deus e liderar o povo de Deus, nós lemos que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, nós vamos fazer uma revisão de alguns desses símbolos, o mais importante. Então, vamos começar assim. No livro do Êxodo, nós temos o roteiro. O povo tinha ido para o Egito, José estava lá, e por causa disso, toda a história maravilhosa que a gente deve reler sempre, os judeus foram morar na terra de Gósen, no delta do rio Nilo. Nesse mapa nós podemos ver o roteiro do Êxodo. Eles saem de Gósen, atravessam o Mar Vermelho, e quando eles estão lá embaixo, na península do Sinai, eles recebem a lei de Deus. Esse tempo que eles passam no deserto, são 40 anos, vai levá-los, em vez de levá-los em linha reta daqui de Gósen para Canaã, Deus faz com que eles façam todo esse trajeto, e depois em Cades Barneia também, por incredulidade, Deus faz com que demore mais um pouco, e eles não, muitos, os que não creram, não pisaram na terra prometida, inclusive Moisés não entrou, Josué entrou com o povo aqui na cidade de Jericó. Mas aqui, quando eles estavam na ponta da península, Deus manda
os 10 mandamentos. E orienta, além das tábuas da lei, que eles deveriam construir um tabernáculo. O que é esse tabernáculo? Tabernáculo era um templo portátil, através do qual a presença de Deus era visível no meio da nação. Em Hebreus 9, de 1 a 14, que eu sugiro uma leitura detalhada, é maravilhoso entendermos que a construção das coisas para serviço de Deus não é da cabeça do homem, cada um inventa e vai trocando, porque essa turma gosta desse jeito, aquela turma gosta daquele. Não é assim. Nós aprendemos que Deus mesmo orienta como ele deve ser adorado. Então vocês podem ver aqui nessa figura, e depois nós vamos ler alguns versículos de Hebreus falando sobre isso, o tabernáculo aqui no meio, um cercado, e em volta desta área, que era a área do tabernáculo, ficavam as tribos. Aqui tem uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo ficava sempre acesa durante a noite, e durante o dia havia uma nuvem. Quando a nuvem se deslocava, eles desmontavam o acampamento e caminhavam obedecendo essa nuvem. Vamos gastar um pouquinho de tempo nos símbolos disto aqui, para que nós entendamos o que o Velho Testamento explica e que o Novo Testamento cumpre. Então, o tabernáculo, olhando daqui, da entrada para dentro, vejam, a entrada aqui, tinha primeiro um altar do sacrifício, ninguém entrava sem que o salário do pecado, que é a morte, fosse pago, e um animal, então, era sacrificado. A pia, porque quem fez isso precisa lavar mãos e pés, entrava primeiro numa primeira sala, que é chamada Lugar Santo, e até a segunda sala, que era o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Então o Senhor orientou o altar de bronze, a pia. Aqui no Lugar Santo ficava o candelabro, nós vamos mostrar mais de perto, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. E aqui dentro do Santo dos Santos, o Lugar Santíssimo, ficava a arca. Era o lugar onde Deus estava. Tipo assim, gente, estou com vocês, andem comigo. Isto é a verdadeira teocracia, Deus presente e o templo ambulante que o povo montava e desmontava. Quem fazia isso era uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Então, os chamados levitas eram os responsáveis pelos serviços sagrados. Continuando, vemos aqui, nesta projeção, mais de perto, um sacerdote, que era um levita. Aqui em escuro seria a entrada e as cortinas que delimitavam o pátio, ou também chamado átrio. Esta cerca tinha 2,30 metros de altura. Significado: onde Deus está, ali dentro, nenhum homem pode entrar por qualquer lugar, cada um resolve. Não, Jesus é a porta, o caminho é este aqui. A importância de nós estudarmos a construção do tabernáculo é conhecer quem é Deus e como ele se relaciona com os homens. O tabernáculo, vocês vão ver que ele vai mostrando uma espécie de um retrato, um tipo de Cristo, a sua obra e o que ele fez. Eu quero que no final deste pequeno resumo que eu vou fazer sobre o tabernáculo, vocês enxerguem o tabernáculo como um tipo de Cristo e a sua maravilhosa obra, mostrando por que Cristo morreu e o que isto significou para a humanidade. Neste outro aqui, nós temos que, em Êxodo 25, 8 e 9, entre as instruções, vamos ler só um pedacinho, versículos 8 e 9, Deus falando: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Vejam aqui no ângulo mais acima, a altura dos homens sempre mais baixa que a altura da cerca. Aqui o altar do sacrifício, depois aqui ficava a pia e aqui o tabernáculo. E aqui dentro do tabernáculo as duas salas, a primeira com 3 objetos e lá atrás aqui tem a Arca da Aliança. Entrando no tabernáculo. Para entrar, nós tínhamos que atravessar as cortinas. Havia 4 cortinas. Qual o significado? Se
uma tenda dessa pode apontar para Jesus Cristo? Mostra. Então vamos ver. Tinha 4 camadas. A primeira era de pele de um animal chamado texugo. Era uma textura de sola de sandália, extremamente forte, mas não havia nenhuma beleza. Se você estudar Isaías 53, fala que nenhuma beleza havia que nos agradasse, quando vai retratar a pessoa de Cristo Jesus. Embaixo desta sola tinha uma que hoje nós usamos uma palavra chamada pelego. Era pele de carneiro, tinta de vermelho, para lembrar o sangue derramado. Embaixo dessa, uma outra, que seria o que a gente chama hoje de tapete de pele de animais, um pelo penteado. Então, o sacrifício necessário era feita essa terceira cortina de peles de bodes e de cabras. Então, lembra o sacrifício dos animais. E a quarta e a interna, ela era de linho, bordada, cheia de querubins, cheia de dourado e cores maravilhosas. Lembrava a realeza, o céu e a santidade. Então, Cristo repassa e cumpre tudo isto. Vamos entrar agora no tabernáculo juntos. Vejam nessa projeção. O lugar santo é essa primeira parte aqui, e depois dessa cortina que está aqui rompida, o Santo dos Santos lá dentro, e lá dentro então tem a Arca da Aliança, que era feita de madeira, recoberta de ouro por dentro e por fora. O tamanho dela era 1,20 por 1 por 1 de altura, 1 de largura e 1,20 de comprimento. E na tampa tinha 2 grandes querubins de ouro puro, cujas asas se tocavam. Quando o sacerdote entrava, ele entrava uma vez por ano lá dentro, com uma tacinha de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquilo representava: Senhor, eu não mereço estar aqui. Alguém paga o meu pecado para eu estar aqui. E ele colocava isso entre os querubins. E as pessoas comuns não podiam entrar aí. Era o sumo sacerdote que entrava. E voltando aqui para o lugar santo, tinha o menorá, que era aquele candelabro de 7 pontas. Tinha o altar do incenso, a fumacinha do o incenso queimado subia até o céu, como sobem as nossas orações. E aqui a mesa dos pães da proposição. Como que Jesus cumpre esses 3 objetos? O menorá, Jesus é a luz do mundo. Aqui, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. As nossas orações sobem até Ele, Ele advoga a nossa causa, Ele paga a nossa dívida. E os pães, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, é maravilhoso o cumprimento disso, e nós vamos continuar apresentando. Entre o santo, o lugar santo e o santo dos santos, havia um véu, né? Então, esse véu que separava o lugar que os sacerdotes entravam do lugar que eles podiam entrar só uma vez por ano, onde tinha a arca, está escrito assim em Êxodo 26, 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, trarás de lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Quando Jesus morreu, e nós lemos que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significa que abriu aqui e agora nós podemos chegar até onde Deus está. Depois que Jesus morreu, nós passamos a poder entrar onde Deus está. Então, esse é o chamado véu do santuário. Bom, dentro onde tinha a arca, a pergunta é: o que tinha dentro da arca? Tinha 3 coisas dentro da arca. As 2 tábuas da lei que nós estamos estudando, os mandamentos que Deus mesmo orientou Moisés e Deus mesmo escreveu, a vara de Arão que floresceu, aquele episódio da rebeldia das outras tribos. Por que Moisés e Arão e não as outras tribos? Então, a Deus mostra a sua escolha. E tinha um potinho de maná, que nós aprendemos que alimentou o povo nos 40 anos da peregrinação no deserto, só que apodrecia de um dia para o outro. E o potinho de maná que ficava dentro da arca, não. Era para lembrar: eu alimento, eu escolho o serviço, eu dou a lei para ensiná-los a se relacionar comigo e relacionar
uns com os outros. Agora, no meu resumo do tabernáculo, vejam essa ilustração. Jesus prefigurado no tabernáculo. Daqui de onde está um indivíduo, até lá dentro do Santo dos Santos, onde Deus está, e aqui nós podemos ver um pouco da nuvem, nós vemos que Jesus foi o sacrifício, foi o sacerdote, o sacrifício, a palavra de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Entramos aqui, pão da vida, luz do mundo, nosso advogado junto ao Pai, e rasgar o véu do santuário, de que significando, por Cristo, nós poderemos entrar na presença de Deus. Em Hebreus 9, vamos escolher a leitura de 2 a 5, leiam com reverência, voltem depois na leitura de Hebreus 9, é muito precioso esse ensinamento bíblico. Está escrito assim: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, que é o menorá, a mesa dos pães da proposição, que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre elas os querubins, que são criaturas celestiais que guardam a santidade de Deus, os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então, esse que nós descrevemos é a figura do verdadeiro santuário. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por vós diante de Deus. Nem ainda Cristo, para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entrava no centro dos santos com sangue alheio, como nós falamos, um potinho. Ora, nesse caso seria necessário que Jesus, ele, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então nós podemos ver que, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, e depois disso juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Então nós vemos aqui, nossa, tem tanta coisa importante aqui, mas Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, assim como aos homens morrem só uma vez, não fica morre, volta, não. Então, assim, Jesus aparecerá pela segunda vez a todos aqueles que aguardam. Então, atenção, terminando aqui nessa introdução sobre o tabernáculo, símbolos. Os tipos e símbolos do Antigo Testamento encontraram a sua realização na pessoa e obra de Jesus. Sob o Evangelho, como nós estamos vivendo, Novo Testamento, pós-vinda de Cristo Jesus. Então, sob o Evangelho, não precisamos mais de tipos de símbolos para usufruir das bênçãos da redenção. Lembrar, o Evangelho não descarta a lei, mas retoma de um modo mais pleno e glorioso a lei, e vamos então destacar um pouco mais. Lei e Evangelho não se excluem, serão fortalecidos na fé por meio das verdades bíblicas. Veremos que esses conflitos que havia não eram com a lei, mas que conflito que havia no tempo de Jesus? Havia conflito na forma de interpretação e aplicação da lei, que era defendida por judeus e judaizantes. Então, o Evangelho tem as mais importantes ligações com a lei e com a sua prática, que era o que Jesus chamava atenção. Vocês desmiuçam,
pagam dízimo até de hortaliça, coisas mínimas, mas no coração está errado, falta. Jesus veio ensinar o que falta para os que achavam que bastava cumprir a lei. Vamos ver uma coisa com relação a regras. Olha, você vê aqui 3 pequenas placas. Olha lá, um homem e um cão, tipo assim, é proibido entrar com animais. Proibido isso, proibido aquilo. E no terceiro, jogue lixo no lixo, preserve a natureza. Existe a obediência por obrigação ou por medo. Então, nos primeiros, é proibido isso, é proibido aquilo. Você fala, então vai me punir se eu desobedecer. Então, a obediência por obrigação tem valor limitado. Agora, quando ela é motivada pelo amor, ela é um motivo de alegria. Vendo? Jogue o lixo no lixo, é um bom conselho. E você cumpre, contente. Você já se encontrou numa dessas situações? Então, veja, o que o Evangelho veio fazer? Ele veio te fazer cumprir a lei com alegria, enxergando o lado bom disso e não simplesmente obedecer por temor, por medo. A lei preparou os homens para receberem a Cristo. O Evangelho expõe os mandamentos, conduz os homens à prática dos mandamentos. Começa no Evangelho em Atos 2,38, arrependei-vos. O Evangelho acrescentou condição. Jesus, arguído por esses doutores da lei, que era o suprassumo dos conhecedores da lei, questionando o próprio Jesus, respondeu o que está em Marcos 5, de 17 a 24. Peguem as suas Bíblias e acompanhem, por favor, a leitura. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então veja os padrões maravilhosos de Cristo. Jesus demonstra que o cumprimento da lei não se limita apenas a aspectos externos e formais, mas se fundamenta numa retidão íntima, muito superior à dos escribas e fariseus, considerados até então como padrão de santidade da sociedade judaica. Então, repetindo Mateus 5,20, se vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E um último aspecto a respeito da lei. Pelo Evangelho, toda a lei é cumprida. O Evangelho faz o que a lei não pode fazer. Então, Romanos 8, 1 a 4 explica que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o cumprimento da lei, simplesmente, ele não salva uma pessoa. O Evangelho é o poder transformador de Deus. O Evangelho é o remédio divino para a corrupção humana, o único meio para a humanidade cumprir a lei. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. E em Efésios 2, de 1 a 10, é um trecho maravilhoso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.
Conclusão e aplicação do nosso estudo entre a lei, que é a vontade de Deus para os homens, como devemos nos relacionar com ele e com o próximo, e o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde boas novas, Cristo veio, assumiu os nossos pecados, pagou o preço e foi para o céu preparar-nos lugar. Então, conclusão. Ao invés de nos dispensar do cumprimento da lei, o Evangelho vem implantar em nós um novo coração, onde estão inscritas as leis do Senhor e gerar uma vida habilitada para toda boa obra. O que significa? Significa que nos capacita a fazer a vontade de Deus. A lei e o Evangelho são modos distintos de manifestação da graça salvadora de Deus, como estudamos na lição 3. Ambas têm continuidade, lei e Evangelho. Pelo Evangelho aprendemos que o amor a Deus e ao próximo é a essência do que a lei nos determina a fazer. Agora, Jesus nos ensina a cumpri-la passo a passo. Somos, por ele, transformados em verdadeiros cumpridores da vontade de Deus. O Evangelho faz o que a lei não pode fazer. Pense, temos obedecido ao Deus de coração ou somente por obrigação ou por medo da punição? Peçamos a Deus que Ele encha o nosso coração com seu Espírito, para que sua lei seja o nosso prazer e os nossos atos reflitam a transformação da nossa vida produzida pelo Evangelho. Que o amor de Cristo nos constranja. Sob o Evangelho não precisamos mais de tipos ou símbolos, matar animais, construir a tenda, desmontar e carregar, para usufruir as bênçãos da redenção. O Evangelho não descarta a lei, não se desfaz da lei, mas retoma de um modo mais eficaz, pleno e glorioso. Uma canção popular que aparece no manual do professor, do Renato Russo, fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se parar para pensar, na verdade não há, quer dizer, nem sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Eu queria encerrar comentando que no nossa escala de professores, esta aula seria ministrada pelo nosso pastor. Como ele atende todas as turmas, eu fui designada para substituí-lo nessa aula. E eu fico muito feliz em recomendar a vocês que liguem os devocionais que ele está fazendo esta semana. Ele fala sobre os 10 mandamentos. Com isso que nós temos aprendido nas lições da revista dessa nossa classe de Adultos 1. Que Deus abençoe você, nos abençoe e nos dê uma semana firme, frutífera e feliz. Terminaremos falando o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Deus nos abençoe. Amém.